Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Roberto. Essa é a nossa primeira aula do ano 2021. Eu vou trazer aqui para vocês um tema que é sobre equações, que para muitos é um tema que traz muita dificuldade, para outros é um conteúdo muito fácil, né? Vai depender de cada aprendizado de cada um, mas eu vou tentar passar para vocês da melhor forma possível. Bom, para me falar de equações, eu tenho que voltar um pouquinho no tempo, né, ali do sexto ano, sétimo ano, porque não tem como falar de equações se eu não falar de expressões, né? As expressões elas são divididas em várias áreas, né? Uma das principais é a expressão numérica, a outra é a expressão algébrica, tá? Cada um com seu meio e método de resolução, e vamos entender como funciona cada uma delas. Para quem não se lembra de expressões numéricas, né, eu trouxe aqui alguns modelos para vocês, alguns tipos, né, e observem, as expressões numéricas, todas elas são feitas com operações de matemática e números, apenas números. É diferente lá das expressões algébricas, que nós vamos ver futuramente. Tá? As expressões numéricas, elas são expressões de matemática, como eu falei, que usam soma, subtração, multiplicação, divisão, né, e podendo estar todas em uma única questão, em um único, né, em uma única expressão. Tá? Ela também, né, utiliza os parênteses, os colchetes e chaves. Acho que vocês estão começando a lembrar desse conteúdo. Tá? Para que possamos resolver expressões numéricas, nós temos que seguir algumas regras básicas. Por exemplo, nós temos os símbolos de matemática, né, que são os parênteses, os colchetes e as chaves. Para poder resolver expressões, nós devemos sempre seguir essa ordem. Primeiro os parênteses, nós vamos resolver todas as contas que estão dentro dos parênteses. Depois, as contas que estão dentro dos colchetes e, por fim, as que estão dentro das chaves. Né? De um modo geral, sobre as operações, devemos seguir a regra de primeiro vamos resolver as multiplicações e divisões, somente depois vamos fazer a soma e a subtração. Tá? Mais na frente eu vou trazer alguns exemplos para vocês ficarem por dentro do que eu quero dizer. Qual é a diferença de expressão numérica para expressão algébrica? Bom, nós chamamos expressões algébricas uma expressão que envolve números, letras e operações matemáticas. Lembra que expressões numéricas só se usa números e operações matemáticas. Já na expressão algébrica, nós vamos usar números, letras e operações de matemática. Ela é um ramo que estuda a manipulação formal de equações, né? Operações matemáticas, polinômios e estruturas algébricas. Podemos representar muitas situações do nosso dia a dia como expressões algébricas. Para quê? Para poder resolver algum problema do nosso dia a dia que envolva cálculo. Ela é um método que facilita a nossa vida, né, o nosso dia a dia, o nosso contexto social, no trabalho, em qualquer campo, né, em qualquer área que você for atuar, que tenha um problema que envolva contas, operações de matemática. A expressão algébrica é uma das melhores, né, um dos melhores métodos para poder lhe auxiliar na resolução deste problema. Vamos ver aqui um exemplo de expressão algébrica. Primeiro exemplo, uma blusa custa X reais e o short custa Y reais. Qual é o valor total desses dois produtos? Bom, ao meu ver, é uma questão do nosso dia a dia, por exemplo,
Na época de Natal, eu vou sair na loja e vou comprar uma blusa para mim, um short para ir para a festa da família. Bom, quando a gente sai sem saber os valores, né? Então essa é uma questão do nosso dia a dia que pode estar sendo resolvida através, né, da expressão algébrica. Vamos analisar. Preço da blusa X reais, ou seja, eu não conheço ainda o valor desta blusa. E eu sei que o preço do short é Y reais, é um outro valor que eu também não conheço. Então, visualizando já aqui, né, nós temos aqui já praticamente a nossa expressão algébrica, que é a soma, tá, de duas letras, certo? Então, o valor total escrito em expressão algébrica vai ser x mais y reais. Vamos ver outro exemplo aqui também, que são questões do nosso dia a dia. O exemplo 2, o comprimento de um terreno retangular é 50 metros maior que a largura. Qual a área desse terreno e qual é o perímetro? Bom, a nosso ver, se você comprou um lote, né, você quer saber essas medidas, a área e o perímetro, é uma questão também muito utilizada no nosso dia a dia. Tá? Vamos analisar. Eu tenho um terreno, a nossa largura, né, como eu não sei o tamanho da nossa largura, vamos representar ele pela letra X. E a nossa questão está dizendo que o comprimento é 50 metros maior, ou seja, eu tenho a minha largura mais 50 metros. Então, eu sei que a largura é x e o comprimento é x mais 50. Eu quero então saber qual é a área. Bom, para quem não lembra, a área de um terreno, né? Vou desenhar aqui para vocês. De acordo com as aulas de matemática, ela é a base da nossa figura, tá? Que eu estou pintando aqui de azul, vezes a nossa altura, ou seja, o nosso comprimento vezes a nossa largura. Então, eu tenho aqui a área do terreno é x vezes a nossa comprimento. Ok? E o perímetro, para quem não lembra, é a soma, tá? É a soma de todos os lados. Observe, então, que você tem 4 lados. O primeiro lado, o segundo lado, temos aqui um terceiro lado, que também é x mais 50. Desculpa a letra, tá? É porque usando aqui o mouse é muito difícil. E nós temos o quarto lado aqui, ó, que também é x. Né? Então, nós temos 4 lados. Perímetro, gente, é a soma de todos os lados. Então, eu tenho o primeiro lado, que é x. Eu tenho o segundo lado, que é x mais 50. Eu tenho o terceiro lado, x. E eu tenho o quarto lado, x. Tudo bem? E assim a gente conseguiu formar, demonstrar em forma de expressão algébrica a nossa questão. Vamos falar aqui um pouquinho de valor numérico de uma expressão algébrica. Tá? O que seria isso? Na realidade, não é um bicho de 7 cabeças. Praticamente é o resultado final, né, o valor total que você vai encontrar ao resolver todas as operações de matemática dentro daquela expressão. Esse é o valor numérico. Né? Isso nós podemos fazer substituindo as letras por algum valor, né? Um número qualquer, um número real. Tá? E depois que calcular, como eu já disse, nós vamos determinar um número, que é o resultado. Né? Esse resultado é chamado de valor
numérico. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo aqui, tá? Pegar o exemplo anterior, para a gente entender melhor o que seria esse valor numérico. Bom, lembrando que nós temos uma blusa que custa X reais e o short que custa Y reais. Qual é o valor total desses dois produtos? Digamos que a atendente lá da loja chega e diga para você que a blusa custa 10 reais, né? E o short custa 17 reais. Então, para encontrar o valor numérico, né, nós temos que substituir o valor de X, tá, pelo valor em reais e o de Y pelo valor em reais, que no caso ficou X mais Y, ou seja, 10 mais 17, que é igual a 27 reais. Simples, né? Esse 27 reais é o nosso querido valor numérico da expressão. Vamos pegar aqui um outro exemplo, tá? Que é aquele do terreno, que nós não conhecemos ainda a medida da nossa largura e nem a do nosso comprimento total. Nós só sabemos que ela é 50 metros maior que a nossa largura. Tá? Então, eu preciso descobrir esse valor aqui. Digamos que eu peguei uma fita métrica, fui lá, tá, lá no terreno, medi, e a nossa largura tem o valor de 40 metros, ou seja, o X, esse X ele vale 40 metros, tá, ok? O comprimento eu não medi ainda, mas eu já sei que ele vale, né, o lugarzinho do X ali vale 40 metros. Vamos pegar e jogar em cima da nossa expressão algébrica que foi criado lá no começo, né? A área é igual a nossa largura vezes o nosso comprimento. Então, nós temos aqui largura vezes comprimento. Tá ok? Vamos ver como vai ficar. Substituindo o valor de x. Quanto é que vale x? Vale 40. Substituindo na fórmula o x, né? Você vê aqui, ó, que o x eu transformei em 40. Onde tinha x, nós vamos transformar em 40. Nesta questão, gente. Nas outras questões, vocês têm que saber quanto é que vale o valor de x. Que vai ter na questão também, vai ter na proposta. Tá ok? E agora vamos fazer a nossa resolução. Tá? Deixa eu apagar aqui que tá, para poder dar sequência no slide. Vamos fazer a nossa resolução como foi ensinado para vocês em aulas anteriores. Vamos pegar quando nós temos uma multiplicação de uma adição, né? Nós vamos multiplicar o valor que está aqui na frente pelo valor de dentro, pelo primeiro valor. Então, nós vamos ter 40 vezes 40, que é igual a 1.600. E também vamos pegar esse primeiro valor e multiplicar pelo último valor dentro do parênteses, que vai dar 2.000. Somando esses dois valores, nós vamos ter 3.600 metros quadrados. Lembre, gente, a área de um terreno, né, quando a gente fala de área, ela sempre vai estar relativa ao nome quadrado. Se for metros, vai ser metros quadrado. Se for centímetros, vai ser centímetros quadrado. E assim por diante. Tá ok? Vamos calcular agora o perímetro. Tá? Lembra que a nossa expressão agora é x mais 50 mais x mais 50. Complicado? Não, o segredo é o mesmo. Nós vamos substituir
o valor de x, né, cada x desse, pelo valor de 40, que vai ficar da seguinte forma. Tá? Substituindo o x pelos seus valores, nós vamos ter 40 mais 40 mais 50 mais 40 mais 50, né? E assim por diante. Observe que a nossa expressão algébrica, né, a nossa querida expressão algébrica aqui em cima, ela largou de ser expressão algébrica e passou a ser uma expressão numérica, onde só existe números e operações. Para resolver, nós temos que seguir aquelas regrinhas que eu falei lá no começo. Primeiro os parênteses, depois os colchetes. Por fim, nós vamos resolver as chaves. Tá? Como esse 40 está na frente, eu vou apenas baixar ele, né, que vou repetir ele aqui na linha de baixo, e vamos resolver agora o 50 mais o 40, que está dentro do parêntese. Lembre-se, resolvemos primeiro os parênteses. Então, 40 mais 50, 90. Vamos abaixar o segundo 40, porque ele não está ainda dentro do parêntese, e vamos resolver a segunda conta que está dentro do parêntese, que vai dar também 90. Somando tudo, nós vamos ter 260 metros. Quando eu falo de perímetro, tá, gente? Eu estou somando, para vocês lembrarem, eu estou somando todas a nossa lateral aqui, ó, esse lado, mais este lado, mais este lado, mais este lado. Então, o perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. E ela é dada em metros, nesse caso, porque o nosso comprimento, né, ele está dado em metros. Este é o fim da nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato diretamente no meu PV, tá ok? E fiquem com Deus, um abraço e não esqueçam de fazer as atividades que nós vamos enviar no grupo. Tá? Um abraço a todos, até a próxima aula.